A Bíblia nos ensina através de incontáveis histórias que o tempo de Deus é sempre perfeito, mesmo quando parece atrasado aos nossos olhos humanos. Pensa em Abraão, que esperou 25 anos pela promessa de um filho. 25 anos. Imagina a ansiedade que ele sentiu a cada ano que passava, vendo seu corpo e o de Sara envelhecerem. Mas a promessa ainda não se cumprir. Mas quando Isaque finalmente nasceu, não foi apenas no tempo certo, foi no tempo perfeito de Deus, porque só naquele momento específico a glória do Senhor seria completamente revelada. José passou 13 anos entre a prisão e a escravidão antes de se tornar governador do Egito. 13 anos de aparente silêncio divino, de injustiças acumuladas, de sonhos que pareciam mortos. Porém, quando chegou o momento certo, tudo se encaixou perfeitamente, e José pôde dizer aos seus irmãos que o que planejaram para o mal, Deus reverteu para o bem. O problema não é que Deus esteja atrasado. O problema muitas vezes é que nós estamos apressados demais, querendo colher antes de semear completamente, querendo resultados antes do processo necessário de amadurecimento. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nos lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de estar em silêncio e tempo de falar. Deus estabeleceu tempos e estações para cada coisa na nossa vida, e forçar algo a acontecer antes da hora pode trazer consequências que não estamos preparados para enfrentar. Pensa numa fruta que é colhida antes de amadurecer completamente. Ela até pode ter a aparência certa, mas o sabor não será o mesmo, a doçura não estará completa. Assim são as bênçãos que tentamos arrancar das mãos de Deus antes do tempo certo. Elas podem até chegar, mas não terão o mesmo impacto transformador que teriam se esperássemos o momento perfeito. A pressa é inimiga da perfeição. E Deus não trabalha com coisas pela metade. Quando Ele promete algo, Ele também prepara tudo ao redor para que aquilo se encaixe perfeitamente na tua vida. Ele prepara as pessoas, as circunstâncias, os recursos e principalmente prepara o teu coração para receber aquilo sem que te destrua. Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Repara que a promessa não é para quem corre desesperadamente atrás das coisas, mas para quem espera confiante no Senhor. Esperar não é ficar parado de braços cruzados sem fazer nada. Esperar é continuar caminhando em obediência enquanto confia que Deus está trabalhando nos bastidores da tua história. É acordar cada manhã e dizer: Senhor, eu não sei quando, mas sei que Tu sabes, e isso me basta. Esta atitude de confiança no tempo de Deus traz uma paz que ultrapassa todo entendimento humano. Enquanto outros se desesperam na ansiedade da espera, tu podes descansar sabendo que tens um Pai que controla cada segundo do universo e que jamais te esqueceu. O relógio de Deus não atrasa nem adianta. Ele simplesmente marca a hora perfeita para cada milagre acontecer na tua vida. E quando essa hora chegar, tu vais olhar para trás e entender por que precisaste esperar exatamente aquele tempo. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda a eternidade, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã do dia 5 de fevereiro, com corações que precisam aprender a confiar no Teu tempo perfeito.
Senhor, reconhecemos que muitas vezes temos sido impacientes, querendo forçar portas que ainda não estão prontas para se abrir, tentando apressar processos que precisam do teu toque cuidadoso. Perdoa a nossa ansiedade, perdoa quando duvidamos da tua fidelidade só porque as coisas não acontecem quando nós queremos. Ajuda-nos a compreender que tu vês o quadro completo da nossa vida enquanto nós enxergamos apenas um pequeno fragmento. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que estão desesperadas, porque o emprego não chegou ainda, o casamento não aconteceu, a cura não veio, o filho não mudou, o milagre financeiro não se manifestou. Pai, toca nesses corações agora mesmo e traz a eles a certeza de que tu não te esqueceste de nenhum detalhe, de nenhuma promessa, de nenhuma lágrima derramada em secreto. Que possam sentir neste momento que tu estás trabalhando mesmo quando parece que nada está acontecendo, que estás preparando algo tão grande que vale cada segundo de espera. Senhor Jesus, tu que esperaste 30 anos antes de iniciar teu ministério público, ensina-nos o valor da preparação silenciosa. Aqueles 30 anos não foram perdidos, foram essenciais para que tudo se cumprisse perfeitamente quando chegasse o momento certo. Da mesma forma, os tempos de espera na nossa vida não são tempos desperdiçados. São tempos de preparação, de amadurecimento, de fortalecimento da nossa fé. Pai, remove de nós a comparação doentia que nos faz olhar para a vida dos outros e questionar por que eles já receberam e nós ainda estamos esperando. Cada pessoa tem sua própria jornada, seu próprio tempo, seu próprio propósito. O que tu preparaste para nós é único e incomparável. E chegará no momento exato em que estivermos prontos para receber sem desperdiçar. Senhor, enquanto esperamos, mantém nossos corações em paz, nossas mentes focadas em Ti, nossa fé inabalável. Que não permitamos que a demora roube nossa alegria nem enfraqueça nossa confiança. Pelo contrário, que cada dia de espera seja mais um dia de intimidade contigo, mais um dia de crescimento espiritual. Deus de toda provisão, oramos pelos que esperam por milagres financeiros. Há contas acumuladas, dívidas que parecem impossíveis de pagar, necessidades básicas que não estão sendo supridas e a tentação de desespero bate forte à porta. Senhor, tu que alimentaste 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, tu que fizeste o azeite da viúva se multiplicar, tu que pagas as contas com moedas tiradas da boca de peixes, intervém agora mesmo nessas situações financeiras. Abre portas de provisão que ninguém pode fechar, traz oportunidades inesperadas, multiplica o pouco que está nas mãos dessas pessoas. Mas, Pai, também ensina-nos que enquanto esperamos pela abundância, precisamos ser fiéis com o pouco, precisamos administrar bem o que já temos, precisamos continuar dizimando e ofertando mesmo quando parece não fazer sentido. Que nossa fidelidade nas pequenas coisas nos prepare para receber as grandes bênçãos que estás preparando. Senhor, remove de nós a tentação de buscar atalhos desonestos, de tentar resolver nossos problemas financeiros de maneiras que não te honram. Que prefiramos esperar mais um pouco no teu tempo perfeito do que ter rapidamente algo conquistado de forma errada. Pai Celestial, levantamos diante de ti todos que esperam por um companheiro ou companheira de vida. Há corações solitários que anseiam por compartilhar a vida com alguém, que sonham com um casamento abençoado, uma família constituída no teu amor. Senhor, enquanto esse dia não chega, guarda esses corações da ansiedade que leva a escolhas precipitadas. Quantos casamentos infelizes existem porque alguém não quis esperar no teu tempo e escolheu por si mesmo. Pai, dá sabedoria para esperar pela pessoa certa, no tempo certo, da maneira certa. E enquanto esperam,
que usem este tempo para se prepararem, para amadurecerem, para se tornarem a pessoa certa, que atrairá a pessoa certa. Senhor, também oramos pelos casados que esperam pela restauração do amor que esfriou, pela reconquista da confiança que foi quebrada, pelo reavivamento da paixão que se apagou. Pai, Tu que transformas desertos em jardins, transforma esses casamentos, traz de volta o primeiro amor, cura as feridas do passado, constrói pontes onde só há muros. Que esses casais não desistam antes do milagre acontecer, que continuem investindo, lutando, orando. Senhor, oramos especialmente pelas mulheres que esperam por filhos. Há ventres que parecem fechados, tentativas que não deram certo, tratamentos que falharam, e a cada mês que passa, a esperança parece diminuir. Pai, Tu que abriste o ventre de Sara, de Raquel, de Ana, de Isabel, abre também esses ventres que esperam pela bênção de gerar vida. Que o milagre da concepção aconteça no Teu tempo perfeito, quando tudo estiver preparado para receber aquela criança. E se o plano for diferente, se a maternidade vier através da adoção ou de outras formas, prepara esses corações para aceitar e abraçar Teu plano com alegria. Senhor, também oramos pelos pais que esperam pela transformação dos filhos. Há filhos que se desviaram dos caminhos do Senhor, que estão envolvidos em vícios, em relacionamentos destrutivos, em escolhas perigosas, e os pais sentem que suas orações não estão sendo ouvidas. Pai, ouve o clamor desses pais agora. Trabalha no coração desses filhos, traz convencimento de pecado, abre os olhos deles para a verdade. Enquanto a transformação não se manifesta completamente, sustenta esses pais com esperança, com fé, com perseverança na oração. Deus de justiça, oramos por aqueles que esperam por justiça em situações de injustiça. Há pessoas sendo acusadas falsamente, processos que se arrastam, direitos que estão sendo negados, e a demora do sistema judiciário traz desânimo. Senhor, Tu vês toda injustiça, nada escapa aos Teus olhos, e no Teu tempo farás justiça prevalecer. Dá paciência para esperar, sabedoria para agir corretamente e confiança de que a verdade sempre vem à luz. Que não tomem justiça com as próprias mãos, mas confiem que Tu és o justo juiz que defende os inocentes e confronta os culpados. Pai, também levantamos diante de Ti os que esperam por oportunidades profissionais. Currículos enviados sem resposta, entrevistas feitas sem retorno, qualificações que parecem não ser reconhecidas, e o tempo passa sem a porta certa se abrir. Senhor, Tu tens o emprego perfeito preparado para cada um dos Teus filhos, a oportunidade que vai usar seus dons e talentos da melhor forma. Abre essa porta no momento certo, quando tudo estiver alinhado para que seja uma bênção e não uma armadilha. E enquanto esperam, que usem bem o tempo, que continuem se capacitando, se preparando, confiando. Senhor Jesus, oramos pelos que esperam por libertação de vícios e dependências. Há lutas que parecem intermináveis, recaídas que trazem vergonha, tentações que parecem impossíveis de vencer, e a pessoa se cansa de tentar e falhar. Pai, o processo de libertação completa às vezes demora porque há raízes profundas que precisam ser arrancadas, há padrões mentais que precisam ser renovados, há curas emocionais que precisam acontecer primeiro. Não desistas deles, Senhor, e não permitas que eles desistam de si mesmos. A cada dia, dá uma nova dose de força, de determinação, de esperança. Que possam celebrar cada pequena vitória no caminho, cada dia de sobriedade, cada tentação vencida. E no Teu tempo perfeito, que a libertação completa se manifeste de forma que toda a glória seja dada a Ti. Pai, também oramos pelos que esperam por cura emocional e mental. Há feridas da infância que ainda sangram, traumas do passado que ainda paralisam,
depressão que rouba a alegria, ansiedade que rouba a paz. Senhor, o processo de cura interior muitas vezes é longo, porque tu trabalhas camada por camada, com cuidado e delicadeza. Pai amado, oramos pelos que esperam por direção clara para suas vidas. Há decisões importantes que precisam ser tomadas, caminhos que precisam ser escolhidos, mas a direção não está clara ainda. Senhor, às vezes tu demoras para mostrar o caminho porque ainda estás preparando a estrada, ainda estás removendo obstáculos, ainda estás alinhando circunstâncias. Dá paz para esperar pela tua direção clara, sabedoria para não tomar decisões precipitadas baseadas apenas em emoções ou pressões externas. Que possam dizer como o salmista: mostrar-me-ás o caminho da vida. E quando tu mostrares, que tenham coragem para seguir mesmo que pareça difícil ou incomum. Senhor, também levantamos diante de ti os que esperam por reconciliação em relacionamentos rompidos. Há amizades que terminaram mal, familiares que não se falam há anos, perdões que precisam ser dados e recebidos, mas o orgulho ainda impede a reconciliação. Pai, trabalha nos corações de ambas as partes, quebranta o orgulho, traz humildade, planta o desejo genuíno de restauração. E no teu tempo, que aconteça o reencontro que traz cura para ambos os lados. Deus eterno, oramos pelos que esperam por crescimento espiritual mais profundo. Há pessoas que sentem que estão estagnadas na fé, que oram, mas não sentem a presença de Deus como antes, que leem a Bíblia, mas as palavras parecem não penetrar no coração. Senhor, às vezes tu permites esses períodos de aparente seca espiritual, para que aprendamos a te buscar, não apenas pelos sentimentos, mas por convicção, não apenas pelas bênçãos, mas por quem tu és. Usa esses tempos para nos aprofundar, para nos fortalecer, para nos amadurecer. E no momento certo, traze de volta a frescura da tua presença de uma forma ainda mais intensa. Pai, também oramos pelos que esperam por oportunidades de servir no reino. Há dons e talentos que estão dormentes, chamados que parecem não se cumprir, ministérios que ainda não se abriram. Senhor, tu estás preparando essas pessoas nos bastidores, moldando o caráter antes de dar a plataforma, ensinando a servir em pequenas coisas antes de confiar grandes responsabilidades. Que não se apressem a tomar posições para as quais ainda não estão prontos. Senhor, oramos pelos idosos que esperam pelo descanso eterno, mas ainda estão aqui cumprindo o propósito. Há corpos cansados, dores crônicas, limitações que aumentam. E às vezes a pergunta vem: por que ainda estou aqui? Pai, enquanto houver fôlego, há propósito. Usa esses anos finais para abençoar gerações, para transmitir sabedoria, para serem testemunhas vivas da tua fidelidade ao longo de décadas. E quando chegar o momento de partir, que seja em paz, com a certeza de uma vida bem vivida e de uma eternidade gloriosa te esperando. Senhor, também oramos pelos jovens que têm pressa de crescer, de conquistar, de realizar. Pai, ensina-os que há um tempo para cada fase da vida, que a juventude é tempo de preparação, de aprendizado, de construção de fundamentos sólidos. Que não pulem etapas importantes tentando chegar rápido demais, onde ainda não estão prontos para estar. Protege-os de decisões precipitadas que podem comprometer o futuro. Dá-lhes paciência para esperar o tempo certo para cada conquista. Pai Celestial, oramos pelos que esperam por mudanças em situações políticas e sociais do país. Há injustiças sistêmicas, corrupção enraizada, violência que assusta e parece que nada muda por mais que se ore e se lute. Senhor, tu és o Deus que muda nações, que levanta e derruba governantes, que intervém na história quando chega o momento certo. Continua trabalhando nos bastidores da nossa nação.
Levanta pessoas íntegras para posições de autoridade. Traz à luz toda a corrupção escondida. Protege os inocentes da violência. E dá-nos paciência para continuar orando e agindo como sal e luz, enquanto esperamos pelas transformações maiores que só Tu podes fazer. Senhor, também oramos pelos que esperam por milagres que parecem impossíveis humanamente. Situações que os médicos já desenganaram, problemas que os especialistas dizem não ter solução, circunstâncias que toda lógica diz serem irreversíveis. Pai, Tu és o Deus do impossível, o Deus que se especializa em fazer o que nenhum ser humano pode fazer. Quando chegar o Teu tempo, manifesta Teu poder, de forma que todos reconheçam que só pode ter sido obra Tua. Senhor Jesus, oramos pelos que esperam pelo Teu retorno. Há quase 2000 anos, a Igreja espera pela Tua segunda vinda e às vezes a demora traz desânimo ou acomodação. Pai, a Bíblia diz que para Ti 1000 anos são como um dia, que Tu não te atrasas conforme alguns entendem, mas és paciente, não querendo que nenhum se perca. Usa este tempo de espera para que mais pessoas conheçam o Evangelho, para que mais vidas sejam transformadas, para que estejamos prontos quando soar a trombeta. Mantém-nos vigilantes, santos, trabalhando na obra do reino enquanto esperamos. Que possamos dizer com alegria: ora, vem, Senhor Jesus. Pai, também oramos especificamente pelos que estão ouvindo esta oração agora mesmo e sentem que já esperaram tempo demais. Talvez seja pela cura de um ente querido. Talvez seja por uma mudança financeira, talvez seja por uma restauração familiar. Senhor, fala ao coração dessas pessoas neste exato momento. Que sintam Tua presença de forma tangível, que recebam uma certeza sobrenatural de que Tu não te esqueceste delas, que a resposta está a caminho. Deus de toda esperança, oramos pelos que perderam a esperança de que algo possa mudar. A espera foi tão longa que a fé começou a vacilar, as orações começaram a diminuir, a descrença começou a entrar. Senhor, reaviva a esperança nesses corações agora. Lembra-os de todas as vezes que Tu já intervieste antes, de todos os milagres que já fizeste, de todas as promessas que já cumpriste. Se Tu fizeste uma vez, farás de novo. Se Tu foi fiel no passado, continuarás sendo fiel no presente e no futuro. Que a chama da esperança, que quase se apagou, seja reacesa pelo sopro do Teu Espírito Santo. Pai, também oramos pelos que estão esperando com paciência e fé, sem desespero, confiantes no Teu tempo. Abençoa essas pessoas de forma especial. Honra a fé delas, honra a paciência delas, honra a confiança delas, que a espera delas não seja em vão, que no momento certo vejam a manifestação plena daquilo que têm crido. E que o testemunho delas inspire outros a também confiarem no Teu tempo perfeito. Senhor, oramos pela nossa própria ansiedade, que nos faz querer apressar Teus planos. Perdoa quando agimos por conta própria, porque achamos que Tu estás demorando demais. Perdoa quando tentamos forçar portas que Tu ainda não abriste. Perdoa quando duvidamos da Tua bondade só porque não entendemos Tua cronologia. Ensina-nos a descansar na certeza de que Tu és bom o tempo todo, que Teus planos são sempre para o nosso bem, que Teu tempo é sempre perfeito, mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a viver cada dia com a tranquilidade de quem sabe que tem um Pai que controla todas as coisas e que jamais se atrasa nem se adianta. Pai, também oramos para que usemos bem o tempo de espera. Que não sejam tempos desperdiçados em reclamação e amargura, mas tempos aproveitados para crescimento e preparação. Que possamos dizer como José disse depois de anos de espera: Tu o intentaste para mal, porém Deus o tornou em bem. Que no final da espera possamos ver claramente que cada dia foi necessário, que cada demora teve propósito. Pai amado,
oramos pelos que precisam tomar decisões hoje, mas gostariam de esperar mais um pouco por direção. Senhor, quando realmente precisamos agir, mas ainda não temos todas as respostas, dá-nos sabedoria para dar o próximo passo com o conhecimento que temos, confiando que Tu guiarás o caminho à medida que andamos. Às vezes, a clareza total só vem depois que começamos a caminhar em obediência com a luz que já temos. Dá coragem para esses passos de fé. Senhor, também oramos pelos que estão sendo pressionados por outros a tomar decisões rápidas, a apressar processos, a não esperar mais. Pai, dá-lhes firmeza para resistir à pressão externa quando sabem no coração que ainda não é o momento certo. Que tenham coragem de dizer não, mesmo quando todos ao redor dizem sim. Que tenham sabedoria de esperar mesmo quando parecer loucura aos olhos dos outros. Protege-os de decisões precipitadas, tomadas sob pressão, que poderiam comprometer o que Tu tens preparado para o tempo certo. Senhor Jesus, oramos pelos que sentem que estão ficando para trás enquanto esperam. Veem amigos prosperando, colegas sendo promovidos, conhecidos recebendo bênçãos, e se perguntam por que com eles ainda não aconteceu. Pai, remove toda comparação doentia. O que Tu preparaste para cada pessoa é único, personalizado, perfeito para aquela vida específica. Não há atraso quando se está no Teu tempo. Não há prejuízo quando se confia no Teu plano. O que é para ser deles chegará, e quando chegar será tão perfeito que não haverá dúvida de que valeu a pena esperar. Pai, também oramos pelos que já receberam o que esperavam e agora precisam de sabedoria para administrar a bênção. Senhor, às vezes a bênção vem e a pessoa não está preparada para mantê-la e acaba perdendo. Que todos os que estão esperando usem este tempo para se prepararem não apenas para receber, mas para manter, para multiplicar, para usar bem aquilo que Tu darás. Senhor Jesus, oramos pelos que estão em tempos de preparação para ministérios futuros. Há chamados que foram confirmados, mas as portas ainda não se abriram. Há visões que foram dadas, mas ainda não se concretizaram. Há promessas que foram feitas, mas ainda não se cumpriram. Pai, usa este tempo de preparação para trabalhar o caráter antes de dar a plataforma, para ensinar a servir antes de dar autoridade, para aprofundar a intimidade contigo antes de dar visibilidade pública. Que essas pessoas não forcem portas, nem criem seus próprios atalhos, mas esperem que Tu abras o caminho no momento certo. E quando Tu abrires, que estejam prontos para entrar com humildade, sabedoria e total dependência de Ti. Pai, também oramos pelos que estão sendo preparados através de dificuldades e provações. Senhor, às vezes o tempo de espera é também tempo de refinamento, onde Tu usas as circunstâncias difíceis para remover impurezas, fortalecer a fé, desenvolver perseverança. Ajuda essas pessoas a não desprezarem a disciplina do Senhor, nem desanimarem quando repreendidas por Ti. Pai Celestial, oramos pelos que precisam esperar por causa de consequências de erros passados. Há pessoas que tomaram decisões erradas e agora precisam esperar que as consequências se resolvam antes de poderem seguir em frente. Senhor, usa até mesmo esse tempo de colher o que foi plantado erroneamente para ensinar lições valiosas, para produzir arrependimento genuíno, para gerar sabedoria que impedirá erros futuros. Que não se afundem em culpa improdutiva, mas que aceitem as consequências com humildade, enquanto confiam que Tu podes restaurar até mesmo os anos que os gafanhotos comeram. Pai, também oramos pelos que esperam por segundas oportunidades. Há portas que se fecharam por erros cometidos, relacionamentos que terminaram por falhas pessoais, oportunidades que foram perdidas por escolhas ruins. Senhor,
Tu és o Deus das segundas chances, o Deus que restaura, o Deus que redime. No teu tempo e da tua maneira, abre novas portas, traz novas oportunidades, concede novos começos. Senhor, oramos pelos que esperam em meio a doenças crônicas e limitações permanentes. Há situações onde a cura completa pode não vir nesta vida, onde a espera é pela força diária para conviver com a limitação. Pai, para esses casos pedimos não apenas cura, mas também graça suficiente para cada dia, paz que transcende a dor, propósito que dá sentido ao sofrimento. Que possam dizer como Paulo disse: a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Usa até mesmo as limitações para a tua glória, para testemunho da tua sustentação, para demonstração de que a verdadeira força não está em nós, mas em ti. Senhor, também oramos pelos cuidadores que esperam junto com os doentes. Há pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de familiares com doenças prolongadas, e o cansaço é imenso, a paciência é testada diariamente. Pai, renova as forças desses cuidadores, dá-lhes amor sobrenatural que não se esgota, paciência que não se acaba, esperança que não falha, que vejam o cuidado que prestam como ministério santo diante de ti. Senhor Jesus, oramos pelos que esperam por vindicação quando foram difamados ou caluniados. Há reputações manchadas por mentiras, nomes sujos por falsas acusações, e a tentação de se defender desesperadamente é grande. Pai, ensina-nos a confiar que Tu és nosso defensor, que a verdade sempre vem à luz no tempo certo, que não precisamos lutar nossas próprias batalhas quando Te entregamos a causa. Dá paciência para esperar que Tu mostres a verdade da Tua maneira e no Teu tempo. E enquanto esperam, guarda seus corações de amargura, de desejo de vingança, de palavras precipitadas que só piorariam a situação. Pai, também oramos pelos que precisam esperar que a justiça seja feita em casos de abuso ou violência sofridos. Senhor, há processos legais que demoram, há sistemas que falham, há culpados que parecem ficar impunes. Pai, Tu vês toda injustiça. Nada escapa aos Teus olhos, e no Teu tempo fará justiça prevalecer. Sustenta essas vítimas enquanto esperam. Pai Celestial, oramos pelos que esperam por libertação de situações de opressão espiritual. Há batalhas espirituais que se prolongam, ataques que parecem não cessar, opressões que cansam a alma. Senhor, Tu és maior que qualquer força das trevas. Nenhum poder do inimigo pode resistir ao Teu nome. Manifesta a Tua vitória na vida dessas pessoas. Quebranta toda corrente, derruba toda fortaleza, expulsa todo espírito maligno. E enquanto a libertação completa se processa, reveste essas pessoas com Tua armadura espiritual. Ensina-as a resistir firmes na fé. Lembra-as de que já vencemos em Cristo Jesus. Pai, também oramos pelos que ministram libertação e guerra espiritual. Senhor, dá-lhes discernimento para saber quando agir e quando esperar, sabedoria para não se apressarem em processos que precisam de tempo, paciência para acompanhar pessoas em jornadas longas de libertação progressiva. Que não se cansem de fazer o bem, sabendo que no tempo certo colherão se não desistirem. Senhor, oramos pelos que esperam por provisão de moradia. Há pessoas vivendo em condições precárias, famílias em situação de rua, jovens que não conseguem sair da casa dos pais por falta de recursos. Pai, Tu prometeste preparar lugar para os Teus filhos. Tu és o Deus que provê teto e abrigo. Abre portas para moradia digna no tempo certo. Providencia os recursos necessários. Conecta essas pessoas com as oportunidades certas. E enquanto esperam, guarda-as em segurança onde quer que estejam, supre as necessidades básicas diárias, mantenha a esperança viva de que dias melhores virão. Senhor,
Também oramos pelos que esperam por documentação regularizada. Há imigrantes aguardando vistos, refugiados esperando asilo, pessoas com processos burocráticos travados. Pai, tu vês cada situação, conheces cada necessidade e podes mover montanhas de burocracia quando quiseres. Intervém nesses processos, acelera o que precisa ser acelerado, resolve o que parece impossível de resolver. Pai amado, oramos pelos que esperam por oportunidades educacionais. Há jovens que sonham estudar, mas não têm recursos. Adultos que querem se capacitar, mas não têm tempo. Pessoas com talentos que precisam ser desenvolvidos, mas não têm acesso. Senhor, tu valorizas o conhecimento e a sabedoria. Tu queres que teus filhos se desenvolvam em todo o seu potencial. Abre portas de estudo no tempo certo. Providencia bolsas, cria oportunidades, conecta essas pessoas com quem pode ajudar. E enquanto esperam, que continuem aprendendo de todas as formas possíveis, que não desperdicem o tempo, que se preparem para quando a porta se abrir. Pai, também oramos pelos que esperam por reconhecimento profissional merecido. Há pessoas trabalhando fielmente há anos sem promoção, sem aumento, sem reconhecimento de seu valor. Senhor, tu vês todo o esforço, nada passa despercebido aos teus olhos. No teu tempo, faz justiça a essas pessoas, traz o reconhecimento que merecem, abre portas maiores. Senhor Jesus, oramos pelos que esperam pelo fim de conflitos e guerras. Há nações em guerra há décadas, regiões em conflito constante, famílias divididas por disputas políticas. Pai, tu és o príncipe da paz, o único que pode trazer paz verdadeira e duradoura. Intervém nessas situações de violência, toca o coração de líderes, traz sabedoria para negociações, planta sementes de reconciliação. E enquanto a paz completa não chega, protege os inocentes, sustenta os que sofrem, mantém viva a esperança de dias melhores. Senhor, também oramos pelos que esperam por paz interior, em meio a tormentas emocionais. Há pessoas em guerra consigo mesmas, lutando contra pensamentos destrutivos, batalhando contra emoções avassaladoras. Pai, tu prometeste paz que excede todo o entendimento, paz que o mundo não pode dar nem tirar. Derrama essa paz sobrenatural sobre corações atormentados agora mesmo, que possam experimentar calmaria no meio da tempestade. Pai Celestial, oramos pelos que esperam por perdão de pessoas que feriram. Há pedidos de perdão que foram feitos, mas ainda não foram aceitos. Arrependimentos genuínos que ainda não foram recebidos. E a espera pela reconciliação dói profundamente. Senhor, trabalha no coração de quem precisa perdoar, quebranta a dureza, remove a amargura, planta disposição para dar nova chance. Enquanto a pessoa que errou espera, ensina-a a se perdoar também, a não ficar presa na culpa depois que já se arrependeu sinceramente. Pai, também oramos pelos que precisam perdoar, mas ainda não conseguem. Senhor, há feridas tão profundas que o perdão parece impossível. Há dores tão grandes que soltar parece trair a própria dor. Pai, ensina a essas pessoas que perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. É libertar o próprio coração da prisão da amargura. Dá-lhes graça sobrenatural para perdoar no teu tempo, quando estiverem prontas. Senhor, oramos pelos que esperam por sabedoria para decisões complexas. Há escolhas que afetarão muitas pessoas, decisões que terão consequências de longo prazo, caminhos que, uma vez escolhidos, não têm volta fácil. Pai, tu prometeste dar sabedoria generosamente a quem pede, sem repreender. Derrama a tua sabedoria sobre essas pessoas agora, que possam discernir entre o bom e o melhor, entre o que parece certo e o que realmente é certo. E dá-lhes paciência para não decidirem apressadamente sob pressão, mas esperarem até terem clareza genuína. Senhor,
Também oramos pelos que esperam por cura de vícios em pessoas que amam. Há familiares assistindo entes queridos se destruírem em dependências químicas, comportamentos compulsivos, vícios de todo tipo. Pai, a transformação que essas famílias esperam só Tu podes fazer. Intervém na vida dessas pessoas viciadas, traz convencimento, planta desejo genuíno de mudança e sustenta as famílias enquanto esperam. Senhor Jesus, oramos pelos que esperam por restauração de sonhos que morreram. Há pessoas que desistiram de sonhos porque pareciam impossíveis, que enterraram visões porque o tempo passou, que abandonaram chamados porque as portas se fecharam. Pai, Tu és o Deus que ressuscita mortos, que traz vida onde só havia sepultura. Se aqueles sonhos eram realmente Teus, ressuscita-os no Teu tempo. Se precisam ser ajustados, molda-os conforme Tua vontade. Se precisam ser substituídos por algo melhor, planta novos sonhos no coração dessas pessoas, que nunca percam a capacidade de sonhar Contigo. Senhor, também oramos pelos que esperam por coragem para recomeçar depois de fracassos. Há pessoas paralisadas pelo medo de tentar novamente depois de terem falhado, presas na vergonha de erros passados. Pai, dá-lhes coragem sobrenatural para se levantarem mais uma vez, para tentarem de novo, para não desistirem. Lembra-lhes que fracasso não é cair, é permanecer caído. Senhor, oramos pelos que esperam por desenvolvimento de dons espirituais. Há pessoas que sentem chamados específicos, mas ainda não veem os dons necessários se manifestarem plenamente. Pai, Tu distribuis dons conforme Tua vontade e no Teu tempo. Desenvolve esses dons à medida que as pessoas crescem em maturidade espiritual, à medida que se tornam prontas para usá-los com sabedoria. E enquanto esperam pela plenitude dos dons, que sejam fiéis em usar os que já têm, mesmo que pareçam pequenos. Pai, também oramos pelos que esperam por parceiros de ministério. Há chamados que não podem ser cumpridos sozinhos, visões que precisam de equipes, obras que demandam colaboração. Senhor, conecta as pessoas certas no tempo certo, forma equipes segundo Teu coração, une pessoas com dons complementares. E enquanto esperam pelos parceiros certos, que não se juntem com qualquer um por desespero. Pai amado, oramos pelos que esperam por revelação de propósito de vida. Há pessoas que acordam cada dia sem saber para que existem, sem clareza sobre seu chamado, sem direção sobre que caminho seguir. Senhor, Tu criaste cada pessoa com propósito específico. Ninguém existe por acaso. Revela a essas pessoas sua razão de ser. Mostra-lhes o que Tu planejaste para suas vidas. E enquanto a revelação completa não vem, que vivam cada dia da melhor forma possível, fazendo o bem que está ao alcance, confiando que o propósito se revelará à medida que caminham contigo. Senhor, também oramos pelos que conhecem seu propósito, mas esperam pelas condições certas para cumpri-lo. Há chamados que dependem de recursos, de portas abertas, de preparação completa. Pai, no Teu tempo, providencia tudo o que é necessário para que esses propósitos se cumpram plenamente. E enquanto esperam, que se preparem, que se capacitem, que cresçam, Deus eterno, oramos para que cada pessoa que participou desta oração saia daqui com fé renovada no Teu tempo perfeito. Que as palavras ouvidas não sejam apenas bonitas teorias, mas verdades que transformam a forma de viver. Senhor, que a partir de hoje possamos enfrentar cada espera com mais paciência, cada demora com mais confiança, cada processo com mais esperança. Que aprendamos a valorizar as jornadas tanto quanto os destinos, os processos tanto quanto os resultados, a preparação tanto quanto a realização. Pai, usa os tempos de espera para nos aproximar de Ti, para nos ensinar dependência, para nos moldar à imagem de Cristo.
E quando finalmente recebermos o que esperamos, que toda a glória seja dada a Ti, reconhecendo que valeu a pena esperar, que Teu tempo foi realmente perfeito, que Tua fidelidade nunca falhou. Que possamos testemunhar com alegria. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em nome de Jesus oramos, crendo que assim será. Amém. Pai Celestial, conforme nos aproximamos do final desta oração, queremos Te agradecer profundamente por nos ensinar através da Tua palavra e do Teu Espírito que Teu tempo é sempre perfeito. Obrigado porque mesmo quando não entendemos Tua cronologia, podemos confiar em Tua fidelidade. Obrigado porque nunca nos abandonas nos tempos de espera, mas caminhas conosco em cada dia, sustentando-nos com Tua graça. Senhor, Te agradecemos porque és paciente conosco quando somos impacientes, porque és fiel mesmo quando duvidamos, porque continuas trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Obrigado por cada promessa que fizeste e que ainda não se cumpriu, porque sabemos que no Teu tempo perfeito tudo se cumprirá exatamente como planejaste. Pai, Te agradecemos também pelas bênçãos que já recebemos enquanto esperávamos por outras. Quantas vezes focamos tanto no que ainda não temos que esquecemos de agradecer pelo que já nos deste? Perdoa nossa ingratidão e ajuda-nos a viver em constante ação de graças. Senhor Jesus, Te agradecemos por ser nosso maior exemplo de espera paciente. Tu esperaste 30 anos antes de iniciar Teu ministério público, mostrando-nos que preparação é tão importante quanto ação. Tu esperaste o tempo certo para cada milagre, para cada ensinamento, para cada confronto. Até mesmo na cruz, quando poderias ter descido e provado Teu poder imediatamente, esperaste até o momento exato que o Pai havia determinado para ressuscitar. Obrigado por nos ensinar, através do Teu exemplo, que esperar não é fraqueza, é força, que esperar no tempo de Deus não é passividade, é sabedoria. Pai, Te agradecemos porque enquanto esperamos, Tu não estás ocioso, estás trabalhando ativamente nos bastidores da nossa história. Estás preparando pessoas, alinhando circunstâncias, removendo obstáculos, abrindo caminhos. Obrigado porque quando finalmente a resposta chega, vem acompanhada de tudo o que é necessário para que seja plenamente aproveitada. Teu tempo não é apenas pontual, é perfeito em todos os detalhes. Pai amado, Te agradecemos porque usas os tempos de espera para nos transformar. Obrigado porque enquanto esperamos por mudanças externas, Tu trabalhas mudanças internas em nós. Obrigado porque a espera nos ensina paciência, desenvolve perseverança, fortalece fé, produz caráter. Se tudo viesse rapidamente conforme pedimos, nunca aprenderíamos essas lições preciosas que só a espera pode ensinar. Senhor, Te agradecemos porque mesmo quando a resposta que esperamos não vem exatamente como imaginávamos, Tu sempre tens algo melhor preparado. Quantas vezes olhamos para trás e vemos que o que pedimos não era o melhor para nós? Quantas vezes Te agradecemos porque não respondeste nossas orações da forma que queríamos, mas da forma que precisávamos? Obrigado por amar-nos demais para nos dar tudo o que pedimos. Obrigado por Tua sabedoria que supera nossos desejos limitados. Pai, Te agradecemos porque nunca nos deixas esperar sozinhos. Senhor, Te agradecemos por cada pessoa que participou desta oração hoje. Obrigado por cada coração que se abriu para receber Tua palavra, por cada alma que decidiu confiar no Teu tempo, mesmo sem entender completamente. Pai, abençoa cada um deles de forma especial hoje, que saiam daqui com paz no coração, com esperança renovada, com fé fortalecida, que possam enfrentar o resto deste dia e todos os dias seguintes com a confiança de que estão nas mãos de um Pai que nunca falha. Te agradecemos
porque esta oração não termina aqui, mas continua em cada coração que decidiu aplicar esses princípios na vida diária. Senhor, que cada vez que a ansiedade pela pressa tentar roubar a paz, essas pessoas se lembrem das verdades ouvidas aqui. Que se lembrem de Abraão, de José, de todos os heróis da fé que esperaram e viram tua fidelidade. Obrigado porque seus testemunhos nos encorajam a também esperar com paciência. Pai Celestial, te agradecemos porque prometeste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Isso inclui os tempos de espera, as demoras que não entendemos, os processos que parecem longos demais. Obrigado porque até mesmo o que parece atraso está trabalhando para nosso bem quando confiamos em Ti. Senhor, te agradecemos porque Tua palavra está cheia de promessas sobre Tua fidelidade no tempo certo. Obrigado porque disseste que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Obrigado porque prometeste que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Obrigado porque garantiste que no tempo certo colheremos se não desanimarmos. Cada uma dessas promessas é âncora para nossa alma nos dias de espera difícil. Pai, te agradecemos porque és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que foi fiel com gerações passadas é o mesmo Deus que está conosco hoje e estará conosco amanhã. Senhor Jesus, te agradecemos porque intercedes por nós constantemente diante do Pai. Obrigado porque quando nossa fé fraqueja na espera, tua intercessão nos sustenta. Quando nossas orações se tornam fracas pela demora, tua voz continua forte diante do trono celestial. Obrigado porque nunca desistes de nós mesmos quando nós mesmos pensamos em desistir. Pai, te agradecemos pelo Espírito Santo que nos foi dado como penhor, como garantia das promessas futuras. Obrigado porque o Espírito nos consola nos tempos de espera, nos lembra das promessas quando a memória falha, intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos mais como orar. Senhor, te agradecemos porque não estamos sozinhos nesta jornada de fé. Obrigado pela igreja, pela comunidade de irmãos que se apoiam mutuamente, que oram uns pelos outros, que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Obrigado por cada pessoa que nos encorajou a continuar esperando quando pensávamos em desistir. Pai amado, te agradecemos porque és Deus de esperança. Obrigado porque mesmo nas situações mais desesperadoras, tu plantas esperança no coração humano. Obrigado porque a esperança que vem de ti não decepciona, não é baseada em ilusões, mas em tuas promessas firmes. Senhor, te agradecemos porque enquanto há vida, há esperança, e enquanto há esperança, há razão para continuar. Obrigado porque a esperança em Ti nos mantém vivos, mesmo nos vales mais escuros. Pai, te agradecemos porque Teu amor por nós não depende da nossa paciência ou da nossa fé perfeita. Tu nos amas mesmo quando somos impacientes, mesmo quando duvidamos, mesmo quando reclamamos da demora. Obrigado porque Teu amor é incondicional, inalterável, eterno. É esse amor que nos sustenta quando tudo mais falha. Senhor, te agradecemos porque cada novo dia é prova da Tua misericórdia e fidelidade. Obrigado porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, grande é Tua fidelidade. Senhor, te agradecemos porque quando finalmente recebermos o que esperamos, a alegria será ainda maior por termos esperado. Obrigado porque a espera aumenta o valor da bênção, intensifica a gratidão, aprofunda o reconhecimento de que tudo vem de Ti. Pai, te agradecemos porque nos ensinas que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona.
Obrigado porque valorizas resistência mais que velocidade, fidelidade mais que resultados imediatos, caráter mais que conquistas rápidas. Ajuda-nos a correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, te agradecemos porque mesmo quando não entendemos teus métodos, podemos confiar em teus motivos. Obrigado porque teus pensamentos são mais altos que nossos pensamentos, teus caminhos mais altos que nossos caminhos. O que para nós parece demora, para ti é tempo de preparação perfeita. O que para nós parece atraso, para ti é pontualidade divina. Pai Celestial, te agradecemos porque nos dás força para cada dia de espera. Obrigado porque não precisamos ter força para todos os dias de uma vez, apenas para hoje. Obrigado porque o maná da tua graça é suficiente para cada manhã, a porção diária que nos sustenta até o próximo amanhecer. Senhor, te agradecemos porque transformes nossa ansiedade em adoração. Obrigado porque quando escolhemos te louvar no meio da espera, quando decidimos te agradecer antes de ver a resposta, algo muda em nós. A espera deixa de ser tortura e se torna tempo de intimidade contigo. Pai, te agradecemos porque nos ensinas que o destino é importante, mas a jornada também é. Obrigado porque não desperdiças nenhuma experiência, nenhuma lágrima, nenhum momento de espera. Tudo tem propósito no teu plano maior. Senhor, te agradecemos porque quando olharmos para trás, no final da nossa vida, veremos claramente que cada tempo de espera foi necessário, que cada demora teve razão de ser. Senhor Jesus, te agradecemos porque és o mesmo que acalmou a tempestade com tua palavra. Obrigado porque podes acalmar também as tempestades de ansiedade e impaciência que agitam nossos corações. Fala paz à nossa alma agora mesmo. Diz ao nosso coração inquieto: aquieta-te. Pai, te agradecemos porque nos prometes paz que excede todo entendimento. Obrigado porque essa paz não depende de circunstâncias externas, não depende de respostas rápidas, mas vem de confiar em Ti, independentemente do que esteja acontecendo ao redor. Senhor, te agradecemos porque és refúgio e fortaleza nos tempos de espera. Obrigado porque quando tudo parece incerto, Tu és nossa rocha firme. Quando tudo ao redor muda, Tu permaneces o mesmo. Quando não sabemos o que vai acontecer amanhã, sabemos que Tu estarás lá. Pai, te agradecemos porque Tua presença transforma qualquer situação. Obrigado porque não importa quanto tempo tenhamos que esperar, se Tu estás conosco, podemos suportar. Pai amado, te agradecemos porque nos ensinas, através da criação, sobre Teus tempos perfeitos. Obrigado porque a semente não se torna árvore da noite para o dia, porque as estações seguem seu curso ordenado, porque tudo na natureza obedece a ritmos e tempos estabelecidos por Ti. Assim, também são os tempos da nossa vida. Senhor, te agradecemos porque não desperdiças nada. Obrigado porque até mesmo os erros e fracassos do passado, até mesmo os tempos que parecem perdidos, Tu podes redimir e usar para a Tua glória. Obrigado porque nunca é tarde demais para recomeçar contigo. Pai, te agradecemos porque tens planos de paz e não de mal para nós, planos de nos dar futuro e esperança. Obrigado porque esses planos se cumprirão no Teu tempo perfeito, não importa quantos obstáculos apareçam pelo caminho. Senhor, te agradecemos porque és Deus de impossíveis. Obrigado porque o que é impossível aos homens é possível a Ti. Quando as situações parecem sem saída, Tu abres caminhos. Quando tudo parece perdido, Tu trazes restauração. Senhor, te agradecemos porque nos ensinas que esperar não é perder tempo, é investir tempo. Obrigado, porque cada dia de espera pode ser dia de crescimento, de aprendizado,
de preparação para o que está por vir. Ajuda-nos a usar bem os tempos de espera, em vez de apenas suportá-los. Pai, te agradecemos porque tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Obrigado, porque quando não sabemos o que fazer, podemos buscar direção nas Escrituras. Obrigado porque cada promessa bíblica é sim e amém em Cristo Jesus. Senhor, te agradecemos porque nos dás comunidade de fé para caminhar conosco. Obrigado por cada irmão e irmã que ora conosco, que nos encoraja, que nos lembra das promessas de Deus quando nossa memória falha. Obrigado porque não precisamos esperar sozinhos. Pai, te agradecemos porque és Deus que vê. Obrigado porque nenhuma lágrima derramada em secreto escapa aos teus olhos. Nenhuma oração sussurrada no silêncio deixa de chegar aos teus ouvidos. Pai Celestial, te agradecemos porque nos ensinas contentamento enquanto esperamos. Obrigado porque podemos aprender a estar contentes em toda e qualquer situação. Não porque as circunstâncias sejam perfeitas, mas porque tu és perfeito e estás conosco. Senhor, te agradecemos porque transformes provações em oportunidades de crescimento. Obrigado porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança. Cada dia de espera é oportunidade de desenvolvimento espiritual. Pai, te agradecemos porque nos ensinas a viver um dia de cada vez. Obrigado porque não precisamos carregar as preocupações de amanhã hoje. Basta a cada dia o seu mal, e suficiente é tua graça para cada dia. Senhor, te agradecemos porque és Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Obrigado porque vês o quadro completo da nossa vida, do início ao fim, e sabes exatamente o que é melhor para cada momento. Confiamos em tua visão perfeita, mesmo quando nossa visão é limitada. Senhor Jesus, te agradecemos porque venceste o mundo. Obrigado porque essa vitória é nossa também quando estamos em ti. Obrigado porque nenhuma espera, nenhuma demora, nenhum processo longo pode nos separar do teu amor. Pai, te agradecemos porque nos ensinas que o tempo é teu presente para nós. Obrigado porque cada dia é oportunidade de te conhecer melhor, de crescer em santidade, de servir ao próximo, de fazer diferença no mundo. Ajuda-nos a não desperdiçar o tempo reclamando da demora. Senhor, te agradecemos porque és Deus de detalhes. Obrigado porque te importas com cada aspecto da nossa vida. Nada é pequeno demais para a tua atenção. Obrigado porque o que é importante para nós é importante para ti. Pai, te agradecemos porque nos ensinas que tua glória é revelada não apenas nas respostas rápidas, mas especialmente nas esperas longas que testam e fortalecem nossa fé. Obrigado porque quando finalmente o milagre acontece, depois de longa espera, todos reconhecem que só pode ter sido obra tua. Pai amado, te agradecemos porque nos ensinas a viver pela fé e não por vista. Obrigado porque mesmo quando não vemos evidências visíveis de que algo está acontecendo, podemos crer que tu estás trabalhando nos bastidores. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Senhor, te agradecemos porque nos ensinas que teu tempo não é cronológico, mas cairológico. Obrigado porque não se trata apenas de quando algo acontece, mas de acontecer no momento certo, no contexto certo, da maneira certa. Teu Kairos sempre supera nosso Cronos. Pai, te agradecemos porque nos ensinas que esperar em ti é forma de adoração. Obrigado porque quando escolhemos confiar mesmo sem entender, quando decidimos permanecer fiéis mesmo quando a resposta demora, estamos declarando que tu és digno de confiança, que tua palavra é verdadeira, que teu caráter é imutável. Senhor, te agradecemos porque cada testemunho de fidelidade passada nos encoraja a confiar no presente.
Obrigado por cada vez que foste fiel antes, porque isso nos dá certeza de que serás fiel novamente. Senhor, te agradecemos porque esta oração chega ao fim, mas tua obra em nossas vidas continua. Obrigado, porque não precisamos de orações longas para tocar teu coração, mas te agradecemos pelo privilégio de passar este tempo em tua presença. Pai, que cada pessoa que participou desta oração saia daqui transformada. Que levem consigo não apenas palavras bonitas, mas convicções profundas que mudarão a forma como vivem. Que aprendam a esperar com esperança, a confiar com paciência, a descansar em tua soberania. Senhor, abençoa cada um com paz que excede entendimento. Abençoa com alegria que não depende de circunstâncias. Abençoa com fé que move montanhas. Abençoa com amor que cobre multidão de pecados. Abençoa com esperança que não decepciona. Pai, que possam viver este dia e todos os dias seguintes na certeza de que estão nas mãos de um Pai que nunca falha, que nunca se atrasa, que sempre cumpre o que promete no tempo perfeito. Em nome de Jesus, oramos, crendo que assim será. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus tem tempo perfeito para cada situação. Escreva amém nos comentários como declaração de fé, de que você confia no tempo de Deus. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé e fortalecerão seu caminhar com o Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia e sempre. Que o Senhor te guarde, te abençoe, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz. Vá em paz, sabendo que você não está sozinho nesta jornada de espera, pois o Deus de toda esperança caminha contigo a cada passo. Amém. Amém.